Muito bom dia a todos, caros amigos, amigas, do Centro Espírita João Batista, aqui de Jundiaí, para mais uma palestra virtual destinada aos nossos amigos pais e mães do Grupo de Pais, Evangelização Infanto-Juvenil e Mocidade Espírita Paulo Zerbeto. Como sempre fazemos, no início das nossas atividades, uma oração. Pedimos a todos que possamos, então, unir os nossos melhores pensamentos, melhores sentimentos, em uma perfeita comunhão, de forma que possamos elevá-los a Deus, nosso Pai Criador, a Jesus, nosso Divino Mestre, e a toda a espiritualidade benfazeja que nos acompanha, que nos ampara, que nos instrui, num gesto de profunda gratidão pela vida que hoje possuímos como trabalhadores da seara de luz, na construção do reino de Deus na terra. Com a oração dominical, aquela conhecida oração do Pai Nosso, ensinada por nosso amigo Jesus há quase 2000 anos. Vamos então orar para dar início às atividades deste domingo. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje e sempre, Senhor. Perdoai as nossas dívidas, assim como perdoamos aqueles que nos devem. E não nos deixeis cair em tentações, pois teu é o reino, o poder e a glória, para todo o sempre. Graças a Deus, graças a Jesus. Que assim seja. Hoje, nós temos a grata satisfação de receber novamente a nossa querida amiga Sônia Bertiol. Acredito, inclusive, que seja a primeira vez que nós vamos estar fazendo essa palestra com ela de maneira virtual. Porque, por ser uma amiga já de longa data de nossa casa, ela sempre comparece nas nossas palestras presenciais, muitas vezes, 2 vezes por ano, uma em cada semestre. Mas desta vez, em função da pandemia, todos sabem, estamos levando esse trabalho, essa atividade de maneira virtual a todos os pais, todos os amigos, todos aqueles que porventura não puderem estar aqui presentes neste momento, interagindo diretamente com ela, mas que possam assistir posteriormente, porque essa palestra vai ser gravada e posteriormente disponibilizada nas nossas mídias sociais. Nossa amiga Sônia vai estar desenvolvendo um tema que, para mim, parece novo e me parece bastante sugestivo. O título é As Ordens do Amor. Eu tenho certeza que ela vai nos trazer informações novas, pertinentes ao nosso convívio familiar, que é o foco do nosso trabalho aqui na casa. E sem mais delongas, amiga Sônia, a palavra é sua. Deixo também que os nossos amigos que estão conectados sejam todos bem-vindos e possam interagir com ela no decorrer da palestra a qualquer momento. Sônia, a casa é sua. Olá, meus irmãos do coração. Muito obrigada por mais esta oportunidade de estar com vocês. Eu amo Jundiaí, eu amo esse povo do João Batista. É um prazer estar com vocês. Ainda que de forma virtual, é melhor do que não ter o encontro, né? Que às vezes a gente não pode ter por conta a tecnologia nos ajuda neste momento diferente que todos estamos vivendo, de estarmos juntos mais uma vez. Então, eu quero começar o nosso tema. Eu vou apresentar um material. Cadê meu material? Todos nós conhecemos esta frase. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu espírito. Esse é o maior e primeiro mandamento.
E aqui está o segundo, que é semelhante ao primeiro. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Toda a lei e os profetas estão inseridos nestes 2 mandamentos. Está dando eco a impressão? Sempre que eu leio esta frase, esse primeiro mandamento, eu pergunto, como é amar a Deus e ao próximo dessa maneira? Como? E por onde que a gente começa? Então, a gente faz muitas investigações a respeito disso, estuda, lê o Evangelho, lê outros livros, procura tentar entender esse amor, porque amor não é só sentimento, amor é comportamento, né? E Jesus sempre disse isso, que nós deveríamos amar de forma comportamental. Então, como que a gente vai fazer isso? O amor é um sentimento, é um sentimento neutro, puro, limpo. E muitos de nós, por ignorância, por involução, usamos o amor para prejudicar. Aparentemente, justifica eu usar o amor para adoecer, em vez de usar o amor para curar. Então, eu fui estudar um pouco de constelação e do pouco que eu consegui entender, e me atraiu muito, ver a família como um sistema de pessoas que se encontram, de pessoas que interagem, uma dinâmica central entre os participantes da família e as teorias da constelação sistêmica, para que o amor cure, ele tem que estar em ordem. Quando há ordem e amor, as coisas fluem, as pessoas se desenvolvem, as pessoas aprendem, as pessoas ensinam de uma forma harmoniosa. Quando só há ordem, ordens no sentido de mandar, no sentido de coibir, reprimir, existe o autoritarismo. Falta alguma coisa. Quando só existe amor, existe uma fragilidade de limites e a pessoa não se desenvolve. Então, dentro do conceito de sistemas, que é antigo, porque todos os sistemas da natureza têm 3 regras. O Bert Hellinger, que é o codificador da constelação familiar, ele estudou e colocou estas mesmas regras na família em funcionamento. Então, a primeira regra das ordens do amor é o pertencimento. O ser humano ele tem necessidade de pertencer aos grupos que ele participa. Ele quer fazer parte, se sentir parte das coisas, daquele grupo em que ele está inserido. Né? Então, a gente está aqui no João Batista, a gente quer ser um ser participante, colaborador, que aprende, que contribui. Né? Então, quando eu faço tudo isso, quando eu sou visto pelos meus companheiros, eu me sinto pertencente. E na família também é desta mesma maneira. Todos precisam se sentir parte daquele grupo familiar. A segunda regra é que este amor precisa fluir em hierarquia. Aquele que chegou primeiro é mais importante, tem mais direitos. Aquele que chegou depois não é menos importante, mas tem menos direitos. Como se fosse uma fila, 1, 2, 3, que chegou primeiro. Quem chega primeiro na família? Os pais, os avós. Então, eu preciso ter reverência a este que chegou antes. Eu preciso ter respeito àquele que chegou antes. Eu não posso querer mandar em quem chegou antes de mim.
Então, um exemplo, eu começo a participar mais diretamente dentro do João Batista e começo a dizer para aqueles que são dirigentes que eles estão errados, que eles tomam atitudes ou decisões erradas, de maneira inadequada. Eu não posso fazer isso, eu não tenho esse direito. Eu preciso chegar, conhecer, respeitar todo o trabalho que foi feito para a casa estar como está hoje. Existe todo um movimento que eu não conheço, e eu não tenho o direito de chegar e dizer para a casa que eu estou entrando que aquilo está certo ou errado. E é o que muito hoje acontece com os filhos em relação aos pais. Os filhos querem dizer para os pais que estão errados. Os filhos querem mandar nos pais. Né? Na pandemia, agora, alguns filhos chegaram a proibir o pai de sair de casa. Né? Então, assim, a gente entende que é um cuidado, mas é um cuidado desrespeitoso. Eu posso até solicitar isso dos meus pais, mas eu tenho que solicitar com respeito, com consideração. Aquelas pessoas lutaram para estar onde estão. E a terceira regra é o equilíbrio de troca. Tudo que eu recebo na família, dos meus irmãos, dos meus pais, dos meus avós, tudo que eu recebo em família precisa ter uma gratidão que retorna. Eu preciso desenvolver uma gratidão para aqueles que me deram vida, que me deram comida, que me deram casa, e especialmente para os meus irmãos, que são os meus iguais, porque depois eu vou exercitar isso no mundo. Para os pais, a gente não devolve uma coisa, a gente não consegue devolver nunca, que é a vida. Eu só devolvo vida quando eu dou vida para um outro ser, porque nós somos portais da reencarnação. Alguma pergunta? Está claro? Está fazendo sentido? Sim. Sim. Então, esse amor, ele é aprendido. O amor que cura, em vez do amor que adoece, ele é aprendido. Onde que ele é aprendido? Dentro da família. Então, dentro dos estudos que eu fiz, para entender este primeiro mandamento de Deus, eu fui conhecer o que são os 5 círculos do amor. Então, são 5 etapas de treinamento do amor que nós passamos e repassamos quantas vezes for necessário, até que a gente construa esse amor fluido que cura dentro do nosso coração e nos nossos comportamentos. Então, o primeiro círculo do amor, que nos treina a amar e respeitar, é o amor de casal dos pais. Os pais devem ser respeitados pelos filhos por tudo que eles fazem e fizeram para que eu estivesse viva, para que eu nascesse, crescesse e me desenvolvesse. E como eu falei agora há pouco, eu não posso, eu não devo interferir nesta relação. A relação de casal é uma dos dois, pai e mãe, a relação com os filhos é outra. Então, quando eu sou marido ou esposa, eu tenho uma função. Quando eu sou mãe ou sou pai, eu tenho outra função. Essas duas funções não podem se misturar. Então, como que os filhos podem interferir? Por exemplo, o filho quer que os pais se deem bem. Então, ele começa a tomar partido de um ou de outro. Os pais estão brigando, o filho interfere. Você devia se separar do meu pai. Você devia se separar da minha mãe. O filho, este assunto não é do filho. Isso é o assunto do casal adulto e eles é que vão resolver o que vão fazer. E como vão fazer? Mas os meus pais brigam muito. É problema deles, como casal. Você seja pequeno diante dos seus pais sempre. Você é filho. Você não sabe como eles vivem. Você assiste um pedaço da história. Então, respeite o amor dos seus pais. Por conta do amor que eles têm, você é o resultado do amor que eles têm um pelo outro. Não importa se foi uma noite, se foi um relacionamento fortuito, se foi um relacionamento paralelo, por conta daquele amor que eles tiveram e os problemas que decorrem disso é responsabilidade deles, você existiu. Agradeça a vida, entregue o que é deles, pegue o que é seu e siga seu caminho.
Desta maneira, eu estou amando a Deus e estou amando o meu irmão. Sônia, Oi. posso perguntar? Claro, Macari. Se você, sem a sua pergunta, eu não vivo. Até que ponto eu não posso, o filho não pode interagir nessa relação? Digamos que essa relação chegue a um ponto, a vias de fato, a uma situação mais grave, você vai ficar assistindo? Não é não interferir quando há risco. Quando há risco, eu tenho que tirar do risco, mas eu preciso fazer isso de forma respeitosa. Eu vou conversar com aquele que é vítima de maneira que ele tome uma providência, mas com respeito. Porque o que acontece é que às vezes a gente toma o partido e fica com raiva do outro. Mas o outro é seu pai, por exemplo. Então, ele merece o seu respeito, embora, e é isso que é o mais interessante nos 5 círculos do amor, que eu percebo, assim, nós não podemos fazer julgamento. Para o treino do amor, nós não podemos fazer julgamento. Julgamento em que sentido? Eu sei que é errado, porque eu sou uma pessoa que pensa. Eu sei que não está certo um homem bater numa mulher, por exemplo. No entanto, eu vou tomar as providências de proteção junto à minha mãe, mas vou fazer de tudo para respeitar aquele homem que é meu pai, embora ele tenha defeitos, porque ele tem, eu também. E esse é o grande segredo do amor ao meu pai. Ah, mas o meu pai é malandro, meu pai é isso. Sim, ele é um homem. Ele é um homem, e para ter um filho é muito pouco que a gente precisa. Somos pessoas imperfeitas, e todos nós, apesar de imperfeitos, nos disponibilizamos para Deus em ser pai e mãe. Então, eu vou proteger a vítima sem perder o respeito ao outro. Não é uma coisa fácil. Até porque a gente não sabe a dinâmica dos dois, porque que chegou daquele jeito, desde quando vem o problema. Então, a gente não tomar a forma de comandante da família. Existe uma hierarquia. Quem manda é pai, quem filho obedece. Então, a gente não vai mandar no pai, mas a gente vai dar nossa opinião respeitosa. Onesina quer falar? Sônia, a Onesina quer fazer uma pergunta. Pode perguntar. Na verdade, não é uma pergunta, tá? Você colocou sobre a constelação, né? Sobre essa questão do pertencimento, e eu só fui descobrir qual é o meu lugar na família desde o século XIX, lá da minha bisavó, depois que eu fui buscar um pouco de informação a respeito. Porque, assim, era como se eu tivesse num círculo, sabe aquela dança das cadeiras? Sempre falta uma cadeira, sempre tem... Então, eu era aquela pessoa a mais que não tinha cadeira. Estava sobrando. Eu interferia muito, mas eu não pertencia àquilo lá, né? Era como se eu tivesse do lado de fora, só mandando, obedecendo, mas eu não pertencia. Então, foi, assim, essa busca, montar essa árvore aí, me trouxe tudo que a minha tataravó, as minhas bisavós, meus bisavós, até chegar nos meus pais, tudo que eles viveram e as ferramentas que eles tinham para fazer o que eles fizeram naquele momento, mas que me trouxeram até aqui, né? Que me permitiram estar aqui, né? Então, é como se todas essas pessoas tivessem trabalhado para eu acontecer. Então, isso me trouxe uma cadeira para sentar ali no círculo e me preencheu um vazio que eu tinha, nossa, levei quase 60 anos para preencher, então foi muito bom isso. E é isso mesmo, né? Você se sentir pertencente, saber o seu lugar na família, traz essa leveza de vida. E a gente, se os meus pais não resolvessem ter um encontro sexual, eu poderia não existir. Se os meus avós não quisessem ter filhos, eu poderia não existir. Então, é essa gratidão, sem julgamento, sem condenação, porque com quem que este pai inadequado ou marido inadequado vai resolver? Com a mulher que ele está, com a esposa que ele está, e com Deus. E isso não é problema nosso, é problema dele com Deus. Faz sentido, Macário?
Quem sou eu para discutir contigo? Não, é para a gente pensar junto, né? Mas se eu estou perguntando assim, faz sentido? Bom, esse seria ideal. É que, por exemplo, essa a família, que é a célula máter da sociedade, né, ela vem de uma estrutura que essa era impositivo, né? Por exemplo, eu não conversava com meus pais, eu só respondia. Então, não sei se aí seria um respeito ou um medo, né? Então, essa transformação, essa mudança, assim, é meio traumática, meio complicada, né? Não, de fato, para a gente sair do lugar que a gente vinha para um lugar mais leve, não é fácil mesmo. Mas quem disse que amar é fácil? Tanto que a gente treina encarnações e encarnações para a gente aprender. Estar em família é um treinamento. Estava falando para o Edmuro um pouquinho antes da gente começar, que é esse treinamento de amor que a gente vem. E quantas famílias nós já tivemos e interagimos com essa família nesse treino? Então, é muito importante respeitar o amor do casal dos nossos pais, seja ele como tenha sido, porque a gente existiu por conta disso. Seus pais não conversavam, mas eles te deram a coisa mais importante que você precisa, que é a vida, que é a reencarnação no nosso caso, né? Nós não ganhamos só uma vida, nós ganhamos uma vida para fazer diferente. Nós temos um projeto de vida, que os nossos pais foram o portal. Então, eu preciso respeitar isso. Eles têm problema, eles se batem, eles se ofendem, eles não se veem, meu pai foi embora. Ok, isso tudo não é adequado, mas eu preciso aprender a amar essas pessoas com o defeito que elas têm. Elas são sombra e luz, e estão no papel de meu pai e minha mãe. E aceitaram esse papel de meu pai e minha mãe. E assim como nós aceitamos ser pai e mãe dos nossos filhos, nós quisemos ter os nossos filhos. Então, você acaba nesses 5 ciclos do amor treinando para ressignificar a relação com os pais e melhorar a relação com os filhos. Então, esse é o treino. Tá bem? Assim, e nós que somos espíritas nem podemos reclamar, né? Porque lá a doutrina fala, você veio com os pais que merecem. Aliás, o Chico fala, né? Você nasceu na casa onde deveria nascer, com os pais que deveriam nascer. Então a gente sabe por que estamos com esses pais, né? Nós estamos com esses pais porque é necessário. Ali é que a gente vai ter o treino que a gente precisa de tolerância, de paciência, de humildade, de respeito, porque esses são os comportamentos que dizem que eu amo. Né? Quando eu respeito uma coisa que você não concorda, o seu pai tem um comportamento que você não concorda, e você deve respeito, e você treina respeito a ele, porque ele é seu pai. Segundo círculo do amor é entender que a nossa infância, exatamente o que o Macário falou agora, que a nossa infância e a nossa adolescência está certa. Nós estamos neste lugar, vivemos as coisas que vivemos porque precisávamos daquelas coisas. E aconteceram coisas que eu não gostei, mas estas coisas que eu não gostei, muitas vezes, foram a alavanca que me fizeram ir para a vida. Então, eu preciso amar a minha adolescência, a minha infância, agradecer a minha infância e minha adolescência e dizer para mim mesma, está tudo certo. Eu recebi tudo o que eu precisava. Não foi tudo o que eu queria, não foi tudo que eu sonhava, não foram os conceitos que eu tinha, mãe tem que ser uma imaculada, pai tem que ser um primor. Não, meus pais foram homem e mulher comuns, imperfeitos, seres humanos que estavam fazendo o melhor que podiam. E eles me deram o que eu precisava, tudo o que eu precisava. E eu agradeço e pego essa força que eles me deram, esse amor à minha vida, e vou seguir adiante. Vou para a vida, vou para o mundo, trabalhar, formar uma nova família, ou não, vou estudar, vou dar aula, vou aprender, vou contribuir na minha religião, ou vou contribuir no meu ateísmo, mas eu agradeço a vida que eu tive, a infância que eu tive, a adolescência que eu tive. Então, esse é o segundo círculo do amor, quando eu aceito que a minha história está correta, mesmo que hajam coisas que eu não concorde, mesmo que haja coisas que eu não concorde, mesmo que haja coisas que eu
não goste. Mas muitas vezes essas coisas que eu não gosto, que eu não aprovo, que eu não concordo, são essas coisas que me dão energia, vida, força para seguir adiante. Certo? Posso ir para o terceiro? Terceiro ciclo do amor. E é aí que eu vim com toda essa energia dos meus pais, da minha infância, da minha adolescência, e eu vou para o mundo dar e receber. Dar para as pessoas aquilo que eu tenho de sentimento, de conhecimento, trocar com as pessoas, formar a minha família de origem, a minha família atual. Família de origem é pai e mãe, família atual é aquela que eu formo. Formar a minha capacidade de trabalho, de autossustento, de contribuição como um indivíduo, como participante, cidadão da sociedade. Né? E quando eu dou alguma coisa para alguém, e aquilo é do coração, eu nem preciso receber de volta, eu já tomo uma alegria na minha alma e já sinto uma gratidão na minha alma por eu ter tido a oportunidade de contribuir de alguma maneira com o outro. Então, eu dou e nem recebo, eu tomo aquilo para mim. Eu fiz uma coisa bacana, eu gostei do que eu fiz, quero fazer mais coisas assim, quero trocar com a humanidade, vou dar e vou receber, vou dar e vou tomar o de bom que eu faço todos os dias. Então, é um treino de generosidade, tudo que eu recebi, eu oferto, e naquele momento eu já me sinto feliz, eu já recebo ali a gratidão da minha alma pela oportunidade de contribuir. Alguma pergunta? Quarto círculo do amor. Este é muito trabalhoso para nós. Aceitar as pessoas como elas são. De novo, sem julgamento. Eu posso não concordar, eu posso não aprovar, mas aquilo que a pessoa pensa está certo para ela, então está certo. Pode até não estar certo para mim, mas está certo para ela, eu aceito. Desta maneira eu amo. E aí Jesus é nosso maior modelo, porque ele sempre amava todas as pessoas do jeito que elas eram, sem nenhuma restrição. Ele ia colocando frases, experiências para a pessoa refletir amorosamente, mas ele jamais respeitava quem quer que fosse. Então, qualquer um dos apóstolos que ele foi convidando para ser seu apóstolo, ele sabia exatamente que eles eram diferentes, rudes, às vezes ignorantes, às vezes inconscientes, e ele foi amealhando todas as pessoas da época para o cristianismo diferentes, não divergentes, sempre diferentes, respeitando a diferença. E isso chama-se alteridade. Então, Jesus é aquela história da ordem e hierarquia. Ele sabia exatamente a necessidade de cada um e ele ofertava para cada um de acordo com o seu merecimento. Faz sentido, gente? Ô, Sônia, eu de novo. Fale, Macário, querido. Ele falou, se é bom para ele, importa. E se não for bom para ele? Mas eu não tenho esse crivo. Eu não posso ter esse crivo. Eu não determino o que é bom para o outro, eu só determino o que é bom para mim. Uma coisa que eu acho que é bom para mim pode ser horrível para mim, meu pai, minha mãe, meus irmãos, todos falarem, não faça. E eu disse, não, eu quero. Várias coisas. Até a doença, Macário. A pessoa acha que é má. Se quebra a cara e você poderia, pelo menos, amenizar. Não, mas você pode contribuir, você pode aconselhar, você pode conversar para a pessoa refletir, mas a decisão é dela. Não é ser indiferente? Indiferente? De que maneira? Como o Macário falou, se eu estou vendo que a pessoa está fazendo alguma coisa que está se autodestruindo, ela fala, eu tenho que aceitar ele como ele é.
é muito mais fácil você ser indiferente do que você, né? O Cristo tinha autoridade moral, nós não temos autoridade moral. Mas assim, aceitar o outro como ele tá, como ele é assim, eu gostaria de saber qual é o limite, né? Porque senão você entra na indiferença. Ah, tá ótimo para Então, ele, tá ótimo para mim. precisa ser amoroso. Em qual sentido? Eu entendo que o que você está fazendo, você acha que é certo para você, mas você está se prejudicando, você está vendo? O que eu estou dizendo assim, você não precisa ficar omisso. Você pode dizer o que você pensa amorosa e respeitosamente, mas se ele decidir ir para um caminho de uma rota de colisão e bater, nós não podemos impedir. Jesus não curou todo mundo, ele curou quem merecia. E não era indiferença na questão de... Você falou, Jesus tem moral, nós também temos. Não a dele, nós temos a nossa. Então, se eu vejo uma coisa que não é adequada, eu devo ter uma atitude positiva em relação àquilo, no sentido de modelo. Né? Eu vejo uma injustiça social, eu vou lá e faço o que eu acredito. Eu aconselho um filho, eu aconselho um pai, mas eu não posso rejeitar aquela pessoa porque ela tem uma escolha diferente daquela que eu estou dizendo. Aceitar como é, não é só a situação da pessoa. Aceitar a pessoa como ela é, as escolhas que ela faz. Eu respeito a sua escolha, embora não concorde. Para mim, este caminho não é bom. Hoje nós temos um problema, uma situação com os jovens que eles dizem assim, eu sou ateu. E nós pensamos o quê do ateu? Que não é bom, não é bom, principalmente o nosso filho. Eu não quero que meu filho escolha ser ateu. Ele vai se machucar, do nosso ponto de vista, não é? Era o Rubens que estava falando comigo? Isso, é eu. É assim, ó. Então, e essas internações restritivas? Como é que... Aí já é o limite máximo, né? O que você pensa disso? Rubens, desde que você olhe para o teu filho, que você está internando, e diz assim, eu estou fazendo isso porque eu te amo, te respeito, eu gostaria de não fazer isso, mas eu não estou aguentando ver você se estrepar. Porque muitas vezes a internação ela é compulsória, ninguém conversa com aquela pessoa, você me bota ela lá, aí não pode ter visita, tem um monte de coisa. Eu estou tomando essa atitude porque eu não quero ver você desse jeito. Me olhe com olhos de amor, me compreenda também. Então, eu vou tomar uma atitude, eu vou te atropelar, mas eu sei que para você isso seria importante. Eu vou interferir, mas eu te amo. E vai dar briga, vai dar... Eu não sou contra a internação. A gente gostaria de não precisar fazer isso. Mas às vezes a gente precisa. Agora, isso não significa que eu estou rejeitando a pessoa. Eu estou aceitando você, você é meu filho, você é um ser humano, você é um espírito em evolução, e nós vamos junto. Compreende? Não, Sônia, realmente isso aí tá meio complicado. É complicado. Eu até fui no Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo 10, item 19. É permitido repreender os outros? Se considerarmos que não tem direito de repreender o seu próximo? A resposta, certamente que não, uma vez que cada um de vós deve trabalhar para o progresso de todos, e principalmente para aqueles cuja proteção vos está confiada. Mas repreender, Macário, eu posso dizer assim, Macário, você foi indelicado com o Edmur ontem. Eu posso chegar para você e dizer assim, Macário, sou tua amiga, vou te falar uma coisa, ontem você foi indelicado com o Edmur, não foi legal o que você fez. Nossa, me assustou. Falei, nossa, indelicado com o Edmur. Aí você diz assim para mim, olha, Sônia, eu fui mal educado mesmo, porque ele me machucou, eu entendo, tudo bem, eu respeito, mas eu gostaria que você soubesse que a minha opinião é que você foi indelicado. Eu estou te aceitando, eu não estou te condenando, porque a gente condena antes de qualquer coisa. Então, não é não repreender, não dizer o que eu penso,
é dizer o que eu penso, quando for possível, quando tiver abertura, com respeito, né? Dentro da nossa evolução moral. Nós não temos a moral do Cristo, claro, mas nós temos a nossa. E eu posso decidir algumas coisas. Agora, o outro é grosseiro, mal educado, toda hora, com todas as pessoas. Eu preciso só aceitar essa pessoa como ela é. Ah, a pessoa está em rota de colisão, fez 1, 2, 3 internações, continua indo. O que acontece? Em geral, ele vai ficando sozinho. A pessoa é grosseira. Um idoso, por exemplo, que é grosseiro, que é mal educado, ele vai ficando... Não é que a gente não aceita, a gente não vai ficando perto, porque fica difícil ficar perto. Onesina? Então, Onesina. Sônia, a Onesina quer falar. Ela apareceu aqui para mim. Então, essa questão da gente aceitar ou não a pessoa como ela é, não seria assim o caso de eu me sentir tão no poder ou no controle que quando aquilo não traz o resultado que eu espero, me traz assim uma sensação de impotência. Aí eu não consegui modificar aquela pessoa, que no caso, assim, vamos supor, no meu caso, tem um irmão que é alcoólatra, já tentei de tudo, não deu certo. E aí o que eu costumo falar? Olha, eu amo você, amo mesmo, não aceito, não concordo como você leva a tua vida, né? Que eu sinto que isso te prejudica demais, mas eu continuo amando você. Então, teve um momento que eu me libertei dessa responsabilidade, né? Continuo amando, às vezes, assim, até dói um pouquinho, sabe? Ele não tá ali junto com a gente sempre, nos almoços de domingo, porque tá no bar, mas assim, eu sinto, nossa, eu amo muito ele. E eu não tenho como modificar ele, porque ele teve as mesmas oportunidades que eu tive, que os meus irmãos, os outros irmãos tiveram, só que ele quis outro caminho, é um direito que ele teve, né? E eu não vou dizer que não dói, dói sim. E eu estou trabalhando para seguir essa mesma forma de sentir, de ver as coisas com o meu filho também, porque ele tem as escolhas dele, eu tenho que confiar no que eu passei para ele. Se não foi bom, era tudo que eu tinha naquele momento para ensinar. Então, se não deu certo, se ele foi por outro caminho, é uma escolha que ele fez, eu tenho obrigação de respeitar isso, mas eu posso continuar amando ele do mesmo jeito, eu sinto amor, o mesmo amor de quando ele chegou ao mundo, eu tenho hoje, mas eu não posso decidir por ele como é que ele vai seguir em frente. É Porque isso, deu para entender? Deu, sim. Uma das coisas que acontece nessa não aceitação é eu querer corrigir o outro. O Rubens perguntou do limite. O limite é a nossa própria impotência. Eu vou até onde é possível para mim. Né? Mas te amo, te respeito, te aceito. Aceitar não é concordar nem aprovar, é conviver com aquela realidade. Então, o limite é a própria impotência. Tem hora que eu não posso fazer nada. Naquele livro Entre o Céu e a Terra, que a Odila é obsessora da Zulmira, que é a nova esposa do marido que ela faleceu, ela está obsediando, ela diz para a Clara, a irmã Clara, que ela está ali por amor, porque a mulher deixou o filho morrer, e aí a irmã Clara pergunta assim, tá bom, você está aí por amor, você já foi visitar seu filho? Porque nós não aceitamos aquela situação e queremos corrigir e colocar do nosso jeito quando a condução divina é a melhor. Então, a gente precisa respeitar a impotência, né? E o próprio mentor que estava com o André disse, isso aqui eu não dou conta, preciso chamar alguém com mais competência. E ele chamou. E aí a espiritualidade intervém de acordo com a possibilidade, nós também. Não vamos julgar ninguém, porque às vezes a gente fica com raiva do nosso irmão porque a gente não conseguiu modificá-lo, como disse a Onesina. E essa escolha de mudança, nós sabemos dentro da doutrina, é de cada um de nós. A reforma íntima, a mudança do nosso sentimento, da nossa postura, é de cada um de nós. Então, você oferta os que eu estava falando, os filhos falando, eu sou ateu. E eu posso dizer para meu filho, sinto muito que você ainda não acredita em Deus. Um dia você vai acreditar. Eu sinto muito que eu não tenha passado para você toda a minha fé a ponto de te contagiar.
mas em algum momento você vai ver a fé. E eu aceito você sendo ateu do jeito que você é. Essa escolha é boa para você? E é essa entrega que é amar. Eu entrego aquela situação para a pessoa. Quando os judeus vão perguntar a Jesus se era certo pagar imposto, ele disse: dá a César o que é de César, a Deus o que é de Deus. Então, aceitar o outro como é a gente entregar aquilo que a gente não concorda, não gosta, para o nosso irmão. E dizer: sou seu irmão do mesmo jeito. Esclarece, Rubens, Macário? Perfeito, Sônia. Esclarece sim. Sim, então, tá legal. Obrigado. Tá bom. A este também não é fácil. Aceitar a vida como ela se apresenta. A vida está certa do jeito que ela é. Eu não concordo com os políticos. Eu não concordo com não sei o quê. Eu não concordo. Eu não sei quais os movimentos da vida que acontecem no planeta, na história, para que as coisas cheguem naquele lugar. Então, o Hitler, na Primeira Guerra Mundial, ele era soldado. Ele estava frente a frente com o inimigo poderia tê-lo matado, e não o matou. E a Segunda Guerra, se ele não existisse, poderia não ter acontecido. Mas ele existiu e a guerra aconteceu. E nós somos o resultado daquela guerra. Napoleão era ruim de pontaria, pelo amor de Deus. Pois é, entende? Então, eu não sei quais os movimentos da vida, né, que nos leva para aquele lugar. Eu me lembro quando eu me formei, eu não tinha intenção de ser psicoterapeuta. Eu trabalhava na empresa, em treinamento e seleção, e eu gostava muito de trabalhar em seleção. E eu continuei trabalhando. Eu me formei em 84, comecei a atender no consultório em 87, porque uma pessoa procurou uma amiga minha e disse assim: eu quero fazer terapia. A minha amiga sugeriu meu nome, e eu falei para ela: mas eu não tenho consultório. Ela falou assim: você aluga uma sala subloca porque ela quer ser atendida por você, porque eu conversei com ela sobre você, ela quer ser atendida por você. Falei: ai, Jesus. Aí comecei a atender a moça. Um ano antes de eu ser demitida da empresa que eu trabalhava, e eu não consegui outro trabalho. Eu procurei outro trabalho e não achei outra empresa que me ofertasse uma vaga de trabalho em treinamento e seleção, que era o que eu tinha um pouquinho de experiência. E eu fiquei atendendo. Na minha leitura, eu fui colocada no consultório, não foi uma escolha consciente. E eu hoje atendo há 34 anos e sou muito feliz na minha profissão. Quero sempre estudar, quero sempre ampliar, contribuir do jeito que eu possa. Então, aceitar a vida como ela se apresenta, como ela acontece, né? Coisas boas e coisas ruins acontecem para todo mundo e todas elas têm um propósito de nos melhorar espiritualmente, humanamente. Então, os 5 círculos do amor é o nosso treinamento de vida. Se os nossos avós não tivessem querido ter filho, a gente poderia não existir. Fala, Macário. De novo, penso em incomodar, mas... Sônia, qual é o limite entre você aceitar as coisas como são e acomodação? Porque só se evolui com as mudanças, né? Mudança que faz evoluir. Eu aceito, eu não estou acomodado. Não, então, aceitar não é concordar nem aprovar, é conviver. Como eu mostro que eu estou aceitando? Quando eu encontro estratégias para conviver com aquela realidade. Então, assim, vou dar um exemplo simples. Trânsito de São Paulo, você concorda? Não, tanto é que eu nem vou em São Paulo. Você aprova? Mas tem os paulistanos lá que moram lá, né? Então, assim, a gente... Conheço pessoas que gostam, adoro. Não, então, gostar, ninguém gosta, não.
sempre prefere assim, está melhor hoje, o trânsito está melhor hoje. Então, assim, o que acontece? A gente se adapta. Então, eu não vou a me acomodar diante qual seria a acomodação? Ficar na minha casa, um jeito de ficar só em casa. Não, eu preciso sair, eu vou sair. Eu vou pegar o meu carro, vou colocar um audiolivro, eu vou fazer uma prece, eu vou fazer uma reflexão e vou conviver com o trânsito. Aí eu tenho um filho mal educado, eu vou corrigindo ele de pouco. Mas eu não vou parar a minha vida. Eu não concordo com isso que está acontecendo. Mas eu aceito. O que eu faço? Eu vou trabalhar, eu vou estudar, eu vou conversar, eu vou vencendo os obstáculos sem conflito, sem julgamento. É bom ou ruim? É. A pandemia é boa ou ruim? Nenhuma nem outra. É. Foi o que aconteceu ano passado, nós estamos tentando sobreviver, uns têm mais lesões do que outros, e cada um de nós faz o que é possível para continuar existindo. Então, não é sem... Tem uma teoria que diz assim, faça os seus 10% que o universo faz 90%. A nossa questão é que a gente chega num ponto que a gente fica brigando com a situação, fica ofendendo a situação. Então, eu posso ter uma opinião sobre várias coisas que eu não concordo, que eu não aprovo, mas eu não paro de viver por causa disso. Eu vou trabalhar, eu vou exercitar, eu vou ler, eu vou estudar, eu vou me melhorar, eu quero aprender, eu quero ser mais do que eu sou como espírito evoluído dentro da humildade. Agora, se eu sentar e falar, eu não concordo com nada disso, eu não vou fazer nada, não, aí sim eu estou incomodando. Mas, Sônia, mas no exemplo do trânsito em São Paulo. Tá, tudo bem, o trânsito é assim e tal, louco, muito doido. Eu vou trabalhar. E o trânsito vai continuar daquele jeito. Mas eu não posso oferecer alguma coisa, eu não posso pensar em alguma forma de melhorar esse trânsito? Deve. Não é não aceitar, não é concordar, nem aprovar. Eu faço a minha parte. Eu vou fazer a minha parte. Como disse a Onesina, o resultado pode não ser aquele que eu quero, mas eu não vou mas eu não vou ficar reclamando. Eu posso dar, nós temos o Centro de Engenharia de Tráfego, que o dever deles é melhorar o trânsito. Vai fazer rodízio, vai fazer lombada, sei lá. A engenharia de tráfego vai procurar a solução. Isso é aceitar. Eu não fico brigando com a situação, eu procuro resolver. E entender que aquilo... Eu tenho uma experiência de rádio de São Paulo e está tendo um grande. Que em função desse pessoas que estão me ouvindo, para o motorista ao lado, um sorriso. E isso deu um astral muito significativo. Isso, a Porto Seguro colocou um coraçãozinho em cada carro para dizer trânsito do bem, alguma coisa assim, trânsito em paz, né? Então, assim, não diminuiu o trânsito, mas ficou mais leve. Então, quando eu aceito as pessoas como elas são, sem querer corrigi-las, contribuir se for possível. Quando eu aceito a vida, não querendo corrigir a vida, porque eu não tenho força para isso, mas aquele que está no meu meio, eu faço, eu sou gentil, eu sou sorrio para as pessoas, eu auxilio, eu contribuo, eu ajudo como eu posso, eu estou aceitando a vida, como ela é. Muitas das vezes a gente não aceita para não ter o compromisso de ter que fazer alguma coisa. É mesmo? De que maneira? Explica melhor. Eu não aceito a restrição aí que a pandemia colocou aí, né? Então, eu já fico fora de dar a minha contribuição. Entendeu? Aí eu ando sem máscara, eu faço aglomeração, entendeu? Não, eu não aceito nada disso. Então, por isso que eu aceitar é difícil, né? Porque quando você aceita, você tem que estar fazendo alguma coisa em prol. A gente confunde o conceito de aceitar com aprovar. Se eu aceito, eu estou aprovando. Não, eu não preciso aprovar. Eu posso ter minha opinião e fazer aquilo que eu acredito para contribuir para uma melhora social, né?
O que não é interessante é não fazer nada, né? Então, a gente faz o que é possível para nós. Qual é a minha alçada? Até onde eu vou? Até aqui. Então, tá. Mas eu não vou sentar e acomodar. Ah, eu posso ir lá fazer campanha de alimento para as pessoas que estão pobres. Eu estou aceitando a vida. Ela é assim, tem gente com fome, eu aceito que tem gente com fome, vou lá e trabalho em função da fome do outro. Eu vou resolver a fome do mundo? Não, mas aquelas pessoas ali eu vou. Aquela história da estrela do mar, que tem um monte de estrela do mar na beira do mar, e um homem jogando as estrelas do mar de volta para o mar, e aí passa um e diz assim, mas por que você está fazendo isso? Não adianta nada, olha quanta estrela do mar ali. Ele falou assim, para essa aqui adianta. Então, eu vou lá e socorro aquele que está na minha porta, aquele que está do meu lado, o meu parente, que é o que a minha alçada... Se eu puder fazer mais, eu procuro fazer mais, né? Mas o que acontece com a nossa maioria de pessoas é justamente o oposto. As pessoas dizem que aceitam ou dizem que não aceitam, e como diz o Rubens, então também, já que é assim, eu não concordo, não vou fazer nada. Então, esses são os 5 círculos do amor. Dos meus pais, que eu tenho que respeitar e amá-los e agradecer a vida que eles me deram. A minha infância e minha adolescente, que me formatou para eu poder dar e receber do mundo, aceitar as pessoas como elas se apresentam e a vida como é. Tudo bem? Tudo bem. Os amores segundo o idioma grego. Falando de grego, no português, a gente fala amor para todas as coisas. No grego, eles têm outros versículos, outras palavras que significam amor, que são os vários jeitos que nós temos de amar. Então, primeiro é o amor porneia. O amor porneia é um amor egoísta. Eu recebo e não dou nada para ninguém. Não quero nem saber. Às vezes porque não quero e às vezes porque não sei. Então, um bebê, por exemplo, ele não fala assim para a mãe, mamãe, você já tomou banho? Você está alimentada? Você está legal para me dar mamar? Pergunta. Ele pergunta? Não. Esse é amor porneia. Ele vai receber todo o amor e não vai devolver nada. Por quê? Porque ele é bebê, ele não sabe. Só que assim, às vezes a pessoa cresce e continua funcionando assim na vida, que é o que a gente chama de egoísta. Ele quer receber tudo do mundo e não quer ofertar nada. E a lei de equilíbrio fica prejudicada. Então, amor porneia. Aí nós temos o amor eros, que é o amor erótico, que é aquele que já se preocupa com o bem-estar do outro, não só com o seu bem-estar. Né? Então, algumas pessoas se desenvolvem e aprendem a trocar. Aí vem o amor filia, que é o amor lá da adolescência, da infância e da adolescência, que é do amigo. Eu começo a sair da família e fazer amizades. Então, eu chego bebê, recebo o amor da minha mãe, só recebo. Depois eu já tenho uma conexão de dar prazer para o outro, de ser gentil com a minha mãe, com o meu pai, com a minha família. Aí eu vou para o mundo, onde eu tenho os amigos e vou trocar com esses amigos, amizade, e aí eu penso em formar uma família, porque eu venho de uma família, eu amo esta família, eu amo o conceito de família, quero formar uma família minha, melhor do que a anterior, onde haja troca, onde haja harmonia, certo? E nós temos, depois de tudo isso, o amor ágape, que é o amor espiritual. Então, nós passamos por todos esses amores no decorrer da nossa vida. Eles não são lineares, né? Mas todos eles nós experimentamos. Aí vai da nossa sensibilidade de deixar o amor amizade, o amor família, o amor porneia, o amor eros e especialmente o ágape entrar na nossa alma e produzir comportamentos de amor para amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, de todo o nosso entendimento. Perguntas? Sônia, uma pergunta. O primeiro amor aí não está aparecendo a letra aqui, eu não estou conseguindo ler. É Neia? Como é que se escreve? Porneia, Porneia. Ah, tá, porneia. Ok, Porneia. obrigado. Então, quando eu atinjo
esse amor família, especialmente, amor amigo, amor eros, eu posso honrar teu pai e a tua mãe para que se prolongue os teus dias na terra. Então, eu só honro meu pai e minha mãe quando eu experimento todos esses amores, me desenvolvo como um espírito em evolução para aprender a amar e agradecer, sem condenar os meus pais ou a minha vida. Aí eu honro meu pai e minha mãe. E quando eu honro meu pai e minha mãe, e de novo, honrar não é morar junto, honrar é respeitar, é tratar com educação, é olhar os meus pais como grandes, vocês são grandes. Eu sou pequeno diante de você. Eu sou grande diante dos meus filhos, porque lá eu sou pai deles, mãe deles. Mas aqui, diante de você, eu sou pequeno. Que é como a gente precisa se colocar diante de Deus, que nos deu a vida. Muito maior do que o nosso pai e nossa mãe. Nosso pai e nossa mãe são apenas portadores da mensagem da vida que Deus nos dá. Então, eu preciso me colocar diante de Deus e dos meus pais como um pequeno, ser humilde. Assim os meus dias serão prolongados na terra. E só com isto, com essa honra e com esse respeito, eu não vi essa mensagem, essa parte, eu posso abandonar pai e mãe, que aquele que houver deixado pelo meu nome sua casa, seus irmãos, sua família, receberá o cêntuplo de tudo e terá por herança a vida eterna. Abandonar pai e mãe, não é largar pai e mãe lá não, é cuidar quando eles precisam ser cuidados, é visitar, é demonstrar amor, é demonstrar afeto, mas eu só faço isso do coração quando eu desenvolvi amor pelo meu pai e pela minha mãe, pela relação que eles têm como ser humano. Então, cumprir esse primeiro mandamento é um ato de profunda gratidão, de profunda localização. Onde eu estou nesta família? Quem sou eu nesta família? Eu amo, agradeço e devolvo tudo o que eu recebi. E digo, eis aqui a tua serva. Cumpra-se em mim segundo a tua palavra. E Maria disse isso 2 vezes. Quando ela recebeu a mensagem de que ela seria mãe do Messias, que ela duvidou, Senhor, eu não tenho condição de ser mãe do Messias. E aí ela, na conexão que ela fez com o pai, ela falou, eu sou tua serva, você é grande, eu sou pequena, então cumpre-se em mim a tua vontade. E quando ela viu Jesus na cruz, porque ela não se conformava a aceitar a vida como ela é, ela não se conformava de ver o filho, um homem bom, sendo morto daquela maneira. Em Boa Nova, ela questiona, pai, por que você está colocando meu filho assim? E aí ela aceita, eis aqui a tua serva, cumpra-se em mim a tua palavra. E isso é aceitar a vida como ela se apresenta. Eu não tenho tudo que eu quero, mas agradeço tudo que eu tenho. Não estou ouvindo, Edmur. O Walter está aparecendo. Ele devia estar assistindo. Precisa ligar o som. Gostou, Rubens? Que bom. Eu não estou conseguindo tirar esse negócio daqui. Gostei. Que bom. Alguma pergunta? Não, foi muito esclarecedor. Esse tema é desafiador. Dá para ver? Muito obrigado, Toninha, pela sua disposição em estar aqui conosco nessa manhã de domingo. O tema realmente é muito interessante, muito reflexivo para nós, né? Porque a partir do momento que nós nos dizemos cristãos, que acreditamos em Cristo, nós recebemos um convite inalienável, ou seja, que não pode abandonar e que também não tem prazo para você cumprir, que é seguir as palavras, as pegadas do Divino Mestre, que ainda brilham através dos séculos.
E, ou seja, praticar tudo aquilo que ele nos ensinou pela palavra, mas principalmente pela prática. Ele nos aguarda no final dessa jornada de braços abertos. Se assim nos dizemos cristãos, independente de qual seja a vertente, né, religiosa. Mas nós podemos dizer que a gente tem uma compreensão maior da vida, e esse convite, esse conhecimento nos traz uma responsabilidade maior. E nós sabemos o quão difícil é nós efetivamente seguirmos por esse caminho, sermos efetivamente bons cristãos, bons espíritos, principalmente no convívio familiar, que é a nossa primeira sociedade. Não adianta sermos bons do muro da nossa casa para fora, perante a sociedade, do ponto de vista profissional, educacional ou no convívio. Em casa a gente não consegue ter esse equilíbrio, né? Essa prática bem orientada. E a sua palestra, o que você nos trouxe, trabalha justamente essa questão de nós reforçarmos o nosso vínculo familiar de forma que a gente possa atuar de maneira equilibrada, independente do momento que a gente está vivendo, com filhos pequenos, recém-nascidos, filhos grandes ou sem filhos, não importa, né? É um exercício constante. Somos gratos, muitíssimos gratos a você, Soninha. Tenho certeza que o Edmur vai fazer novamente um convite para você estar conosco o mais breve possível. Obrigado a todos os queridos amigos que aqui se conectaram e que contribuíram também com seus comentários, né? Suas perguntas, nossos amigos todos tradicionais aqui desse momento fraterno. Muito obrigada. Eu espero ter contribuído. Eu posso convidar o nosso amigo Macário para fazer a prece final? Pode. Macário. Então faço Você ia falar o quê, Macário? Eu te agradecer pelo carinho de rever mesmo que virtualmente, mas é sempre uma alegria. Meu coração, como ficou triste ano passado, porque a gente tinha uma palestra programada e foi justamente na pandemia e não teve mais oportunidade, porque a gente estava todo mundo aprendendo com esses novos eletrônicos e a gente não pôde encontrar vocês ano passado. Então, assim, é um prazer estar com vocês, ver o Rubens, o Walter, o Edmur, o Nesina, quem está aí junto. Somos almas separadas, coladas. Eu só quero fazer bem rapidinho. O Macário sabe disso, né? Você, a Glaê, a Dalcler, o Avildo, vocês fizeram o parto espiritual meu, né? Porque foi lá em 1991 que eu comecei a despertar para a realidade da família espírita, né? O Macário também foi. Então, assim, toda vez que eu penso nesse grupo de pessoas, eu tenho maior carinho, maior gratidão, que foi ali que realmente comecei a despertar por tudo isso. Muita paz, que Deus te ilumine. Se você falar com a Graê, um abraço para a Graê. Foi ali que começou a grande transformação. Muito obrigado, que Deus te ilumine. Amo vocês. Para mim, a recíproca é muito verdadeira, Sônia. Eu fui em 97, né? O Rubens foi no antes, último, né? Foi no último, eu fui em 97, mas foi fantástico, maravilhoso. Também se encontrando aquelas pessoas, a Glaê, eu ia te perguntar da Glaê, o Rubens já perguntou, então também mando um beijo para ele. O Avildo, a gente mantém sempre contato. Então, tá bom, então vamos. Obrigada. Nós que agradecemos, né, pelo presente. Vamos nos conectando. O nosso amigo de sempre, o Mestre Jesus. E agradecer, Mestre, por tantas bênçãos que recebemos a cada instante, uma bênção como essa, uma palestra maravilhosa, esclarecedora, para que nos dê força, para que possamos perseverar na nossa caminhada, sem esmorecimento,
com aquela fé raciocinada, doando o melhor de cada um de nós, agradecendo por essa oportunidade, mesmo que uma oportunidade tão delicada, tão desafiadora, mas na confiança que temos em vós e no Divino Criador, e na confiança em nós próprios, que podemos fazer a diferença, que podemos nos doar, que podemos colaborar com o máximo, com o melhor que nós temos. Que não somente nesse momento, mas em todo o nosso caminhar, toda a nossa jornada, possamos amar uns aos outros, como o Mestre Jesus nos ensinou. Sabemos que é um desafio amar como Jesus nos amou e nos ama, mas precisamos acreditar que podemos fazer, podemos amar com toda a nossa força, com todo o nosso querer, com todo o nosso carinho. Buscar cuidar uns dos outros, buscar fazermos a diferença através dos nossos pensamentos, através das nossas ações, buscando purificar os nossos pensamentos, arejar a nossa casa mental, vibrar, Mestre amado, por todos esses nossos irmãos que arcam com essa grave responsabilidade de dirigir povos e nações e instituições, para que o faça com amor, com carinho, pensando sempre no próximo, na coletividade, no bem comum. E pedimos, Mestre, também por aqueles que, de alguma forma, seja por dolo, por ignorância, que desviaram do seu caminho, para que haja tempo desse despertar e volte ao vosso caminho, à vossa caminhada, e volte às ações do amor. Esteja conosco, Mestre querido, hoje e sempre. E pedimos por um acréscimo da vossa bondade, nos auxilie para que possamos perseverar essa busca dessa solução, dessa oportunidade que temos, vibrando por aqueles que retornaram ao plano espiritual, não somente por essa pandemia, mas também por todas aquelas outras doenças que, de alguma forma, estão mascaradas, pelos seus familiares, por aqueles que ainda estão ocupando os leitos de hospitais, de pronto-socorros, de clínicas, psiquiatrias, e às vezes até em locais não apropriados. E receba a vossa bênção, a vossa luz, e o nosso carinho e o nosso amor a todos. Permita, Mestre amado, que com carinho e com amor, desejando a todos sempre uma excelente semana, um excelente domingo, encerrar mais essa atividade na tua seara de amor. Obrigado, Jesus. Obrigado a todos os nossos irmãos, a nossa querida irmã Sônia, e que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Beijo para todo mundo. Beijo, abraço para todo mundo. Boa semana. Na próxima vamos estar presentes, viu, Sônia? Deus quiser, se Deus quiser. Vamos acreditar. A gente vai abraçar de verdade. Um abração. Tchau, gente.